Oi gente, tudo bem? Tô aqui de novo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como foi os primeiros 15 dias do Liam em casa. Muita gente tem bastante dúvida sobre como é ter um recém-nascido e eu também tinha. Foi bem difícil, na verdade. Eu tenho algumas perguntinhas, né? E eu vou tentar respondê-las conforme eu for contando. Eu cheguei em casa, a primeira semana a minha sogra ficou comigo. A minha mãe não pôde ficar porque ela trabalhava na época em uma escola, ela estava em época de trabalho. E a minha sogra tinha os horários um pouco mais flexíveis, então ela pôde ficar comigo. Eu dei entrada no hospital sábado e eu... Tá fungando aí, né? E eu cheguei em casa segunda de manhã, nós almoçamos em casa na segunda. Quando eu cheguei em casa, a única coisa que eu queria era tomar um banho. Como a gente pegou em enfermaria, eu peguei quarto conjunto e o chuveiro do hospital era ruim, saía pouca água. E é um momento onde você precisa tomar um banho com muita água, de verdade. E então eu fui direto pro banho, o William foi resolver umas coisas e da hora que ele voltou com uma cesta cheia de flores, assim, super fofo. E nessa cesta tinha um palitinho com uma corujinha, eu lembro até hoje. Que ele pediu alguma coisa de maternidade na floricultura, aí ela falou que não tinha, mas deu uma coruja porque ele sabia que eu ia ser uma mãe coruja. Aí nós almoçamos e na primeira noite do Liam em casa, ele dormia no carrinho do nosso lado. E tava frio porque era junho. Ele acordou de noite chorando, e eu não sabia o que estava acontecendo. A hora que eu coloquei ele na nossa cama, ele estava quente, assim, tava com 37 e pouco de temperatura. Eu falei, gente, o que tá acontecendo já no primeiro dia? Era porque ele tava com muita roupa. Ele tava super aquecido. Esse curso de gestante, uma das pediatras que estava palestrando, ela comentou com a gente que febre em recém-nascido era uma coisa que não existia. Que eles superaqueciam, por isso que eles tinham febre. Então a gente lembrou disso, tiramos as cobertas e em questão de minutos ele voltou à temperatura normal e voltou a dormir, dormiu a noite toda. Aí na segunda noite... Aí na segunda noite, segunda ou terceira, ele acordou super chorando e eu e o William a gente tava tão cansado que a gente não ouviu. Eu lembro de acordar com a minha sogra me cutucando, tipo, meu, vocês estão bem? Teu filho tá chorando um monte, você não ouviu? E a gente capotado mesmo. Eu fiquei super assustada, né? Aí depois disso nunca mais aconteceu. O William tá dando risada da minha cara, literalmente. Ele tá rindo da minha cara. Tive sempre muito, na primeira semana eu tive muita assistência, assim. O William dormia bastante e quando ele estava acordado sempre tinha alguém para cuidar dele junto comigo, sabe? Então eu me sentia mais confiante, né? Na primeira semana foi tão, digamos, tranquilo que eu sentei no sofá e fiz a unha, tipo cutícula e tudo, a minha unha era gigantesca. Porque no final da gravidez eu já não conseguia fazer nada, então a única coisa que eu fazia era colorir naqueles livros de colorir, jogar The Sims e fazer a unha. Então a minha unha era tão grande que até no parto uma enfermeira perguntou se a minha unha era postiça. Tipo, nunca mais chegou naquele tamanho, assim, né? Então eu fiz a unha ainda, na primeira semana que o Liam nasceu, tipo, que ilusão, né? Não rola mais, né? E... A minha sogra foi embora no domingo e na segunda o William voltou a trabalhar. E eu fiquei com muito medo, porque eu não sabia se eu ia dar conta. E o William tava, tipo, super confiando em mim, tipo, não, vai que você vai conseguir. E eu tava, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir mesmo? Será que vai ficar tudo bem?
Aí o primeiro dia ele dormia tarde, tipo lá por 10, 11 horas, e ele acordava tarde também, ele acordava 9, 10 horas. Mas daí, assim que ele acordou, chegou o momento da primeira troca de fralda. Eu lembro até hoje porque eu fiquei uns 50 minutos com ele, olhando pra ele no trocador, tipo, onde que põe, onde que vira, com medo de quebrar, porque é tão fragilzinho. E eu fiquei, meu Deus do céu, eu vou acabar quebrando essa criança. Eu falei, não. Aí eu fiz tudo com muita calma e assim, tipo, nas primeiras 2 semanas, todas as trocas de fralda do Liam, principalmente porque era uma época fria, ele tava sempre com roupinha de baixo, meia e tip top, aquelas coisas difíceis de tirar já. Então eu ficava em média tipo uma meia hora pra trocar uma fralda, assim, coisa que hoje eu levo nem 5 minutos, porque a gente descobre depois que realmente a prática leva mesmo à perfeição, pelo menos em questão de fralda. E eu ficava olhando assim, tipo, meu Deus do céu. E daí eu ficava, não, calma, Liam. E eu ficava conversando com ele como se ele estivesse super me entendendo, assim. Tipo, não, calma, vai ficar tudo bem. Agora eu só vou tirar um bracinho, vou tirar só. Eu ficava conversando com ele, assim. Então, na segunda semana, a realidade já meio que bateu mais, assim. Mas eu consegui ir me adaptando aos poucos com umas coisas, né? Eu tava vendo aqui, o pessoal me perguntou sobre como que era acordar de 5 em 5 minutos, se eu fazia isso, né? Eu fazia. Eu fazia porque era meio automático, assim, eu não estava acostumada a ter um bebê em casa e o meu sono sempre foi muito ferrado, então eu não me permitia dormir direito. Eu dormia sempre aquele primeiro sono, que é aquele bem leve, assim, que tudo você acorda, porque eu tinha medo de dormir ferrado, ele chorar e eu não ouvir. Então, eu acabei, né, sempre estando nesse estado de alerta nos primeiros meses, assim. Me perguntaram também como foi o primeiro banho do Liam em casa. Então, o primeiro banho do Liam em casa foi bem tranquilo. A gente enrolava ele numa trouxinha, assim, com uma toalhinha tipo fraldinha. Aí, nisso, a gente colocava ele na banheira. Aí a gente ia tirando um pouquinho assim de cada vez, molhando com sabonete de recém-nascido e passando nele todo e limpando aos poucos. E a cabecinha a gente sempre deixava por último, porque daí a gente lavava a cabecinha, já enrolava ele na toalha seca e já secava, pra ele não ficar com o cabelo molhado muito tempo, porque era uma época de frio. A gente esquentava o ambiente do quarto antes com um aquecedor e assim a gente fazia todos os dias. O Liam tá rodando. Na verdade, o primeiro banho que eu e o William demos no Liam foi no hospital. O hospital onde o Liam nasceu, eles não fazem essa limpeza do bebê quando ele nasce. Eles enrolam ele e entregam do jeito que saiu, assim. E daí depois você lava ele. Mas eu vou deixar vocês bem curiosos quanto a isso, porque eu quero fazer um vídeo destinado a como foi a maternidade, o que a gente passou ali, e daí lá eu vou contar certinho sobre esse primeiro banho, que, sério, é muito engraçado. Me perguntaram também sobre cólicas, se o Liam teve, como foi. O Liam não teve aquelas cólicas que é até os 3 meses, assim, que algumas crianças têm, isso ele não teve. Ele tinha algumas cólicas às vezes, mas não foram muitos. O pediatra recomendou a gente dar simeticona pro Liam, quando ele tivesse cólica, e fazer aquela bicicletinha com a perninha. E então quando ele tinha cólica, a gente dava o simeticona, fazia bicicletinha e às vezes eu colocava ele no sling bem amarradinho. E daí eu sentia que aquecia a barriguinha dele assim, e daí ele dormia no sling. Era isso que a gente fazia para as cólicas, né? Perguntaram também qual eram meus maiores medos, assim, no começo da vida do recém-nascido, nesses primeiros dias e, né, com o recém-nascido. Eu tinha 2 medos bem grandes. Eu tinha muito medo de síndrome da morte súbita, que eu não sei por que acontece, eu não sei se dá pra evitar, não sei como se evita. Na verdade, na internet eu não quis pesquisar muito porque o assunto em si me deixava muito traumatizada. Então, por esse motivo, eu sempre acordava assim de noite. Eu acordava em média 8, 9 vezes pela noite pra ver como ele tava. Porque desde o 2º mês, o Liam dorme no berço dele, no quarto dele.
Isso foi uma opção que a gente teve e a gente percebeu que ele dorme melhor assim. E quando ele acorda de madrugada, a gente traz ele pra nossa cama e a hora que ele dorme de novo, a gente coloca ele no berço. Isso até hoje. Só que nas primeiras 2 semanas ele dormia no carrinho com a gente, né, no quarto da gente. Então eu acordava várias vezes pra ver se ele tava bem, né, e pra checar se ele tava expirando. Eu já até acordei ele algumas vezes, tipo, de cutucar ele assim, né, daí eu tinha que fazer ele dormir de novo, né, mas eu cutucava às vezes, né. E eu também tinha muito medo também da síndrome da morte súbita do lactante, que é quando o bebê acorda de madrugada, mama e dorme sem arrotar. E daí às vezes volta um pouco, não sem arrotar, mas porque às vezes o bebê não arrota. Não sei, na verdade. Mas quando volta e o bebê não consegue virar a cabeça, ele acaba se afogando com o leite. E eu acordei várias vezes assim com o Liam que ele tinha vomitado um pouco de leite, assim, que eu via assim do ladinho, assim. Só que eu sempre optei em deixar ele de lado. Existem pediatras que dizem que é bom você deixar ele dormindo de barriga pra cima porque ele vai virar a cabeça. Mas eu sempre optei em deixar ele de ladinho, com 2 rolinhos que ficavam segurando pra ele não rolar, e pra mim deu certo. Ele nunca rolou, quando saía o leitinho, ele saía do ladinho dele, assim, ficava tipo no travesseiro, daí era só trocar o travesseiro, nunca interferiu nada, eu nunca ouvi ele engasgar, ele nunca engasgou com leite, e foi um jeito que funcionou pra gente. Eu acho que assim, você tem que se adequar ao que à sua realidade, ao que você consegue, ao que faz você se sentir seguro nessa situação, porque você que está cuidando e é o seu bem mais precioso, então o que você decidir fazer, eu acredito que é o certo. Independente de como você bota pra dormir, de se você espera arrotar ou não, enfim. Tô falando, tipo, que essas coisas funcionaram pra mim e é como eu falo que foi a minha experiência. Mas assim, se eu posso dar uma dica para essas 2 semanas o bebê não é tão frágil quanto você pensa que ele é. Ele é frágil, ele é um bebê frágil. Mas ele não é tão frágil assim. Ele, tipo, dá pra lidar com ele é uma, né? E tem uma ajuda. Eu acho que esse vídeo ficou um pouco maior do que 10 minutos, né? Mas eu tentei reduzir, tentei ser o mais breve possível, tentando dar o máximo de informação que eu achava pertinente. Bom, gente, se você gostou desse vídeo, curte ele. Se você quer ver os próximos vídeos, se inscreve no canal. Para se inscrever no canal tem um botãozinho que fica ou aqui ou aqui, que fica no cantinho, que é uma claquetezinha para você se inscrever no canal. Eu vou deixar a nossa outra rede social aqui embaixo, que é o Instagram, para vocês seguirem a gente lá também.